E aí, galera do terceiro ano, nós novamente estamos aqui, aula 15, né, na Alternativa Play. No nosso livro, né, de Matemática 4, nós estamos na aula 18. Hoje nós vamos trabalhar com permutação circular, certo? Então, permutação circular não é um assunto que é muito cobrado nos vestibulares ou até mesmo no Enem, né? Mas como, né, ele está na grade curricular, então a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, como é que a gente trabalha com a permutação circular? É bem simples, né? Vamos supor que eu tenha quatro elementos, quatro pessoas, elas vão se dispor de forma circular. Eu quero saber quantas posições diferentes eu posso ter numa situação dessa, né? Então, como eu disse, a gente vai dispor aqui quatro pessoas de forma circular. Aí vamos fazer aqui. Observa aqui as situações. Vamos supor aqui pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. Vamos supor que eu vou dar um giro aqui, né? Um giro, eu vou girar 90 graus para cá. Então, girando 90 graus, o que acontece? O A vem para cá, né? O B vem para cá. O C vem para cá e o D vem para cá. Vamos girar novamente aqui. Vamos girar aqui 90 graus novamente. Então, girando 90 graus, o A vem para cá, o B vem para cá, o C vem para cá e o D vem para cá. Girando 90 graus, o que vai acontecer? O A vem para cá, o B vem para esse lado, o C e o D. Aí eu pergunto, né? Se eu girar novamente, o que acontece? Nós vamos voltar para a posição inicial, né? Essa posição aqui. Será que eu tenho quatro configurações diferentes aqui? Né? Não tenho quatro configurações diferentes. Eu tenho quatro configurações iguais. Porque eu estou trabalhando de forma circular. Eu apenas girei, mas observe que eu tenho aqui eu tenho ABCD, aqui eu também continuo tendo ABCD, e aqui eu continuo tendo ABCD, ABCD. Se a gente analisar aqui, nesse tipo de permutação, nós não temos referencial fora. O referencial aqui são os elementos de forma circular. Vamos supor aqui, quem é que está à direita do B? À direita do B está o A, e à direita do B aqui está o C. E em frente do B a gente tem o D. Se eu vim para cá, quem é que está à direita do A? À direita do B? Continua sendo A. Quem está à esquerda do B? Continua sendo C. Quem está à frente de B? Continua sendo D. Se eu vim para cá, quem está à direita do B? Aqui, ó, continua sendo A. Quem está à esquerda do B? Continua sendo C. E quem está em frente do B? Continua sendo D. À direita, né? À esquerda e em frente. Então, observe que essa configuração aqui é a mesma. Se eu fosse fazer o cálculo dessa situação, a gente ia fazer o fatorial de 4, né? Que daria 24. Só que tem um detalhe importantíssimo na questão. A gente tem que dividir pelos 4 elementos repetidos aqui. Ou seja, dividindo pelos 4 elementos repetidos, você vai ter 4 vezes 3, para aqui, a gente pode parar aqui, né? Cancela o 4 com 4, ou seja, isso aqui seria a mesma coisa que o fatorial de 3. Aí o que acontece? A permutação circular, ela é nada mais e nada menos, né, que essa relaçãozinha aqui, n menos 1 fatorial. Pronto, essa é a relação que nós vamos utilizar para qualquer questão que envolva a permutação de forma circular. Então, por exemplo aqui, ó, em uma roda formada por 8 pessoas, de mãos dadas, de quantas maneiras é possível dispô-las se há 3 pessoas que não aceitam ficar separadas? Então, você vai ter, né, uma disposição circular aqui. Você vai ter 8 pessoas. Você vai ter pessoa A, pessoa B, pessoa C, D, E, F, G e pessoa H.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Vamos supor que as pessoas A, B e C queiram ficar juntas. Então aqui vai configurar como se fosse uma pessoa só. Então a gente teria aqui a permuta circular de quanto? A gente teria, então, configurando como uma pessoa só, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu teria aqui a permuta circular de 6. Ou seja, eu teria aqui 6 menos 1 fatorial. Que daria quanto? Daria 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Mas aí você olha, poxa, não tem a resposta ali. Não tem porquê. Essas três pessoas, elas podem, entre si, elas podem permutar, né? Elas têm que estarem juntas, mas não necessariamente nessa ordem. Ou seja, essa questão, ela seria a permuta de 3, que seria a permuta das três pessoas que podem permutar entre elas, vezes a permutação circular de 6. Ou seja, a permutação de 3 é o fatorial de 3, né? Não é isso? Vezes 120. Aí a permuta de 3 é 6, então eu teria 6 vezes 120. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, ou seja, 720 possibilidades aí para eles se disporem nessa forma com as três pessoas juntas, né? Então, a resposta da questão é a letra B, ok? A segunda questão, ela diz o seguinte, ó. Uma professora de educação infantil, durante a recreação de seus 6 alunos, organizou-os em círculos para brincar. Considere a seguinte forma de organização dos alunos pela professora. São 3 meninas, 3 meninos. Cada menina ficará ao lado de um menino, de modo alternado. As possibilidades de organização dos seus alunos são. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou fazer aqui um círculo. Vamos dispor as meninas. Eu posso ter a menina 1 aqui, vamos supor que eu tenho aqui a menina 2 e vamos supor aqui que eu tenho a menina 3, né? Eu poderia ter uma outra formação, né? Eu poderia ter a menina 1, só que desse lado aqui da menina 1 eu poderia colocar a menina 3, porque de forma circular, aqui já vai ser uma outra forma. E aqui a menina 2, ou seja, eu teria aqui a permuta de 2, né? A permuta de 2, circular de 2. Deixa eu apagar aqui, Sim, desculpa. Eu teria aqui essas duas situações, né? As meninas, primeiro aqui eu fiz, então eu tenho duas formas de permutarem as meninas. Como são 3 meninas, como eu falei, eu coloquei permuta de 2, mas seria permuta circular de 3, né? Aí aqui eu teria 3 menos 1 fatorial, aí eu teria que o fatorial de 2 é 2 mesmo, que seriam essas duas configurações aqui. Só que agora a gente vai dispor os meninos. Por exemplo, aqui eu posso colocar, vou botar H, certo? Eu posso colocar o menino 1, posso colocar o menino 2 e posso colocar o menino 3. Aí, olha, eu posso colocar o menino 3, menino 2, menino 1. Então, só aqui, né? Só aqui eu vou ter 3 configurações, né? Não é isso? Deixa eu subir mais um pouquinho. Né? E aqui eu vou ter mais 3 configurações. Eu vou ter 3 daqui e 3 daqui. Teoricamente, eu poderia dizer o seguinte, que o que eu estou fazendo com os meninos não é uma permutação circular, seria uma permutação de troca de lugar, ou seja, porque os meninos têm que estar entre as meninas, né? Tem que estar aqui um menino no meio, né? E as duas meninas aqui, ó. Não é isso? A questão disse que
Ó, cadê aqui? A menina ficará ao lado de um menino. Então tem que ser nessa configuração. Menina do lado da menina, um menino, do outro lado da menina, um menino, né? Então, eu configurando os meninos, eu teria apenas a permutação de 3, ou seja, a permutação de 3 é 6. Aplicando o princípio fundamental da contagem, 6 vezes 2 daria um total de 12 combinações diferentes, ou seja, a resposta da questão é a letra D. Certo? Aí, olha só, essa questão aqui, eu achei engraçado ela vir nesse assunto, porque ela não tem a ver com permutação circular. Mas como veio, a gente vai resolver ela. Então o que acontece aí? Em cada ingresso vendido para o show, né, é impresso o número de mesas onde o comprador deverá se sentar. Cada mesa possui 6 lugares dispostos conforme o esquema a seguir. Então aqui, ó, 3 e 3. O lugar da mesa em que cada comprador se sentará não vem especificado no ingresso, devendo os 6 ocupantes entrar em acordo. Os ingressos para uma dessas mesas são adquiridos por um casal de namorados e 4 membros de uma mesma família. Eles acordaram que os namorados poderiam sentar um ao lado do outro, então os namorados têm que estarem juntos, né? Nessas condições, o número de maneiras distintas em que as 6 pessoas poderão ocupar os lugares dessa mesa é. Então, primeira coisa, né? O casal ele pode sentar aqui e pode sentar aqui, né? A mesma coisa a pessoa que sobrar pode sentar aqui, como pode sentar aqui, ou as pessoas da mesa, né, ou da outra família vão ficar permutando de um lado e do outro, ou seja, só aqui eu teria 2 posições para poder ou aqui, né? Lembrando que a gente sempre usa a gente vai usar aqui o princípio fundamental da contagem, vezes. Aí o que acontece? O casal, vou chamar aqui de, vamos supor aqui que seja o casal, vou chamar que vai ser o homem e a mulher aqui, esse casal, ele pode vir aqui, né? Como ele pode ser o homem aqui ou a mulher aqui, ou seja, dentro de cada lado eles podem permutar 2 vezes. Não vou nem colocar a permuta de 2, que a permuta de 2 é 2, né? Vezes. E entre eles podem permutar também. Por exemplo, eu considero essa configuração. O homem aqui e a mulher aqui. Só que a gente poderia ter o seguinte, a gente poderia ter a mulher aqui, o homem aqui. Ou, né, a mulher aqui, ou o homem aqui. Lembrando que a gente já está multiplicando por 2, que eu posso considerar essa mesma configuração aqui desse lado, né? Então, a permuta dos 2 lados, a permuta entre os casais, e lembrando que eles também podem permutar, ó, pode sentar aqui ou pode sentar aqui. Então, permuta de 2 também. Observe que sempre vai sobrar, ó, deixando aqui o homem e a mulher aqui, sempre vai sobrar um lado, uma pessoa aqui, mais 3 do outro lado. Ou seja, essas 4 pessoas, elas também vão permutar, né, de lugar, hein? Só que vão permutar ou de um lado ou do outro. Ou seja, eu teria aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes a permuta de 4. A permuta de 4 seria 4 fatorial, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Deixa eu fazer aqui embaixo, viu? A permuta de 4 seria 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá 24. Então eu teria aqui, ó, 8 vezes 24. 8 vezes 4, 32, vai 3, 8 vezes 2, 16, com 3 dá 16 aqui com 3, dá 19, ou seja, eu vou ter 192 possibilidades aí para eu poder configurar aí esse casal e as 4 pessoas, né? Ou de um lado ou de um outro, né? Da mesa. Continuando aqui, a gente tem a 4ª e última questão que diz o seguinte: uma indústria
Também ela não tem nada a ver com combinação, desculpa, com permutação circular, não? Uma indústria alimentícia prepara um buffet com seus produtos para apreciação de especialistas do setor. São 2 tipos de suco, 5 tipos de pratos de salgado e 4 tipos de sobremesa. Cada especialista prova o buffet individualmente, entre um especialista e outro, o buffet é organizado de ordem diferente, seguindo as seguintes instruções. Sucos, salgados e sobremesas devem ser dispostos. Vamos supor, eu tenho aqui, vou dar só um exemplo, né? Eu tenho aqui suco 1, suco 2, né? Aí eu vou ter 5 tipos de salgados, né? Aí eu vou ter aqui salgado 1, salgado 2, salgado 3, salgado 4, salgado 5 e 4 tipos de sobremesas. Eu vou ter sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3, sobremesa 4, né? Cada tipo de produto deve ser agrupado de modo conjunto. Os sucos devem ficar juntos, ou seja, tá aqui, ó, são 2 tipos de suco juntos, 5 tipos de salgados juntos e as sobremesas também têm que estarem juntas. Assim como os pratos, os sucos devem ficar juntos, assim como os pratos salgados e as sobremesas, ou seja, não se deve intercalar produtos de tipos diferentes. A sequência do tipo de produto pode ser alterada, ou seja, pode ser iniciada com sucos, com os pratos salgados ou ainda com as sobremesas. Ou seja, na ordem que eu utilizei aqui, eu utilizei os primeiros sucos, depois os salgados e depois as sobremesas. Só que eu poderia colocar sobremesas primeiros, salgados depois e o suco por último, e poderia fazer a permuta entre os sucos, entre os salgados e entre as sobremesas. Ou seja, entre os pratos eu teria aqui a permutação de 3, né? Porque eu tenho 3 tipos de pratos aqui. Suco, eu tenho 3 tipos de combinações aqui: sucos, salgados e sobremesas. Elas podem permutar, né? Vezes os sucos também podem permutar. Vezes a permuta entre os salgados. Vezes a permuta entre as sobremesas. Essa permutação de 3 é que nem eu disse a vocês. A questão diz que a sequência dos tipos dos produtos pode ser alterada, ou seja, pode ser iniciada com suco, do jeito que eu fiz aqui, salgado, sobremesa. Poderia ser salgado, suco, sobremesa, sobremesa, salgado, suco, ou seja, só aqui eu teria o fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 4 fatorial. Então, o fatorial de 3 é 6, fatorial de 2 é 2 mesmo, fatorial de 5 é 120 e o fatorial de 4 é 24. Bom, quando vocês multiplicarem aí, ó, 6 vezes 2 vezes 120 vezes 24, vocês vão encontrar aqui 34.560 maneiras diferentes. Resposta letra E. Aí, pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá nas aulas de sexta-feira, ok? Então, pessoal, um abraço e bons estudos.